Então, o uso da prática integrativa e complementar, ela vem crescendo ao longo dos anos, né? E ela está se institucionalizando dentro do SUS, né, dentro da atenção primária à saúde, mas mesmo assim a população está utilizando bastante as práticas integrativas. A gente sabe que ainda é um desafio para nós, dentro da atenção básica, dentro da atenção primária à saúde, implementar ela dentro das unidades básicas de saúde. E aí a gente pergunta, o que são as práticas integrativas e complementares, né? São tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir doenças como depressão, hipertensão, dores articulares, vários outros tipos de doença, né? E pode ser usado também nos cuidados paliativos de algumas doenças crônicas. É uma integração entre as práticas e o tratamento convencional em uma abordagem que envolve cuidado com corpo, mente e espírito. Quando a gente fala em integração de mente, corpo e espírito, a gente tem que entender que nós somos um ser tridimensional. Então, a gente não pode olhar para o paciente apenas como uma doença, mas entender que esse paciente, que essa pessoa que a gente está cuidando, ele tem o seu lado emocional, ele tem seu lado espiritual, e que a gente tem que estar abordando essa pessoa de uma forma bem integrada, bem centralizada. Então, nosso atendimento ele tem que ser centrado nessa pessoa. Para a gente entender um pouquinho dessa prática integrativa e complementar, a gente tem que relembrar o aspecto histórico da prática integrativa em si, né? Na década de 70, a Organização Mundial da Saúde ela já vinha falando da medicina integrativa, né? Que a gente deveria olhar a pessoa de uma forma mais holística e ter esse recurso terapêutico mais amplo. Né? E ela, no Brasil, ela veio engatinhando também na década de 70, né? De uma forma mais pontual, bem discreta. E em 1985, a homeopatia ela foi reconhecida pela política como uma forma de cuidado também. Em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi introduzida a prática integrativa e complementar, né? Orientando assim, no uso para a saúde. E o SUS ele foi criado em 1988, né? E a partir daí veio se pensando de que forma trabalhar esse cuidado mais integrado com nossos pacientes. Em 1995, a 10ª Conferência Nacional da Saúde ela já falava na fitoterapia, na acupuntura e na homeopatia. E aí essas eram práticas que já estavam sendo reconhecidas como um recurso de cuidado para esse paciente, né? Em 2002, a Organização Mundial da Saúde ela fez um plano estratégico de implementar a medicina tradicional num período de 2002 a 2005. Né? Então, foi discutida a importância de entrar com essa prática integrativa no cuidado dos nossos pacientes. Em 2003, o Ministério da Saúde ele cria um grupo de trabalho para iniciar essas discussões sobre essas práticas integrativas que a Organização Mundial da Saúde já vinha orientando para que ela entrasse no cuidado dos nossos pacientes dentro da atenção primária à saúde. Né? Em 2004, ela entrou nessa agenda com uma prioridade de acesso dessas práticas. Em 2005, esse grupo ele inicia a elaboração da política em si, né, para poder implantar ela dentro do sistema de saúde, e a política ela sai em 2006, já estabelecendo um vínculo dessas práticas dentro do SUS. Então, foi aí a fitoterapia e as plantas medicinais, veio a medicina tradicional chinesa com a acupuntura, veio a homeopatia, veio o termalismo social e a crinoterapia. Em 2017, entraram mais 14 procedimentos para implementar essa política. Em 2018, entraram os últimos 10 procedimentos
na nossa política. Então, esse histórico é importante a gente conhecer, que em 1970 já se pensava nas práticas integrativas e complementares, e ela veio ao longo do tempo sendo implementada. Estamos em 2023 e, assim, muitas coisas a gente ainda precisa melhorar, mas que da década de 70 para cá, tudo modificou. E a prática integrativa e complementar, hoje, ela é reconhecida como um recurso de cuidado com nossos pacientes. Então, essas práticas, elas são, como a gente disse, complementar, ela vai complementar o cuidado do nosso paciente. Então, são ações de cuidado transversal, podendo ser realizadas na atenção básica, na média e na alta complexidade. Sabemos que a atenção básica, ela é a porta de entrada do SUS. Então, tudo ocorre dentro da atenção básica, dentro da atenção primária de saúde. Então, mesmo que existam outros programas, outras políticas dentro da atenção primária à saúde, dentro da atenção básica, né, as práticas integrativas complementares, ela vem para complementar o tratamento, ela não vai substituir o tratamento convencional, o tratamento médico prescrito dentro das nossas UBS, mas ela vem ajudar na melhoria de saúde desses nossos pacientes. Então, dentro das unidades básicas de saúde, ela pode ser utilizada nas UPAs, nas UTIs, nos hospitais. Então, a gente pode pensar no cuidado em todos os cenários da saúde que o nosso paciente possa estar veiculando ali. Então, as práticas integrativas jamais vai ser substitutiva, mas ela vai ajudar na melhoria da saúde de cada paciente, que precise desse olhar mais holístico. Então, o profissional que trabalha com as práticas integrativas complementares, eles não vão abordar somente a doença, né? Eles vão considerar a dimensão subjetiva do paciente, e dentro do seu contexto social, cultural, espiritual, e o uso das práticas complementares nos processos de tratamento, cura, prevenção e promoção da saúde. Quando a gente fala que é um olhar subjetivo, é justamente isso, que cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso comparar pessoas que têm o mesmo problema de saúde, porque o emocional de cada um ele vai estar alterado ali. Então, vai depender de cada pessoa. Eu não posso indicar uma prática, a mesma prática integrativa com uma pessoa e indicar para outra, que vai depender da autonomia desse paciente, da escolha que ele vai ter dentro desse processo do seu cuidado de saúde. Então, assim, o profissional de saúde ele precisa ter esse olhar amplo do paciente, esse olhar holístico, para entender como ele está, como está o seu entendimento do seu processo de saúde e doença. Também são abordagens que buscam estimular mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Essa escuta acolhedora é fundamental para que a gente possa entender o nosso paciente. Né? A pessoa que chega para o atendimento dentro da atenção primária, ele tem que ser olhado de uma forma geral, né? Ver como ele está se vendo no diagnóstico de uma doença, num processo de adoecimento. Então, a escuta ativa, uma escuta acolhedora, onde o profissional de saúde ele vai tentar se colocar no lugar daquela pessoa e tentar ajudá-lo. Então, essa é uma integração muito importante desse trabalho das práticas integrativas e complementares. Então, a gente precisa ter essa escuta ativa, essa escuta acolhedora e tentar entender o nosso paciente dentro desse processo todo. As práticas, a política de práticas integrativas e complementares, ela faz um alinhamento com a política nacional de humanização. Então, quando a gente pensa na política das práticas integrativas e complementares, a gente vai olhar a política de humanização, que praticamente elas se alinham, né? Enquanto a política nacional de humanização ela é transversal em todo o campo da área da saúde,
a prática, a política da prática integrativa, ela vem para complementar isso daí. Então, é firmar o que a Política Nacional de Humanização ela diz. Então, é a questão do acolhimento do paciente, a gente precisa recepcionar aquele paciente da melhor forma possível. Como é que eu gostaria de ser recebida, recepcionada numa unidade de saúde, num hospital, numa UPA? Então, esse é um acolhimento que a gente tem que ter. A questão da autonomia, a gente precisa respeitar a autonomia do paciente, ver de que forma ele se entende dentro do processo na saúde e doença. A questão da clínica ampliada, né? A gente precisa ter esse atendimento do paciente de uma forma completa, segura, uma forma bem holística desse paciente, vendo todo o seu processo dentro da saúde e doença daí, né? E possibilitar uma terapêutica desse paciente, onde possa vir ter uma melhoria do seu quadro de saúde, né? A questão da igualdade também, que a gente tem que permitir a igualdade de acesso aos serviços de saúde, né? Está dentro dessa política. A integridade de ação, integrar essa política de práticas integrativas em todo o seu serviço de saúde, integrar o protagonismo das ações, né, dentro desse serviço, né, ver como é que está o paciente dentro desse processo onde ele está sendo atendido. A universalidade, que é um princípio do SUS também, né, onde a gente precisa ofertar de uma forma geral dentro do sistema de saúde. E o vínculo, que é fazer essa aproximação do paciente com a equipe de saúde. Isso é muito importante. Então, está dentro da estratégia de saúde da família essa questão de fazer o vínculo do acolhimento, é um alinhamento importante das políticas, ter esses princípios em consonância, né? Caminhando junto, porque como a humanização é transversal, ela vai passear em todos esses sistemas de saúde, em todos os cenários. E assim não vai ser diferente quando a gente vai tentar aplicar uma prática integrativa e complementar, tentar implantar ela dentro de uma unidade básica de saúde, dentro de um serviço de saúde, a gente tem que pensar nessa política de humanização também. Então, elas caminham juntas nesse processo de melhoria do atendimento de saúde do paciente. Hoje, o SUS ele oferece 29 procedimentos, né, de práticas integrativas e complementares. Na realidade, eu não digo nem que oferece os 29 dentro da atenção primária à saúde, mas eles estão ali, né, reconhecidos, eles foram reconhecidos como uma prática integrativa e complementar. A gente sabe que existem as práticas que são mais utilizadas pelos profissionais, até pela facilidade de capacitação, né? E aí, esses atendimentos, eles começam na atenção básica, que, como falei anteriormente, ela é a porta de entrada para o SUS. Então, os pacientes, eles vão dentro da atenção primária à saúde em busca do atendimento. Quando ele estiver vivenciando, experienciando esse processo de saúde e doença, o profissional de saúde, com a sua escuta acolhedora, escuta ativa, ele vai identificar o estado desse paciente e tentar indicar uma prática para auxiliar no seu tratamento. Aqui são as 29 práticas integrativas, né? Entraram primeiro na política em 2006, as 4 primeiras, lá em cima, na lista, que é a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia, as plantas medicinais e a medicina antroposófica. Entraram mais 10, que foi a arte-terapia, veio a auriculoterapia, a medicina ayurveda, a biodança, a osteopatia, a meditação, musicoterapia, naturopatia, veio a dança circular, a quiropraxia, a reflexologia, o reiki, Shantala e a terapia comunitária e yoga, que foram inseridas na política em 2017. Em 2018, entraram mais 10, que foi a aromaterapia, a terapia de florais, a apiterapia, a bioenergética, a cromoterapia, a geoterapia, a hipnoterapia, a imposição de mãos, a quiropraxia e o termalismo social, eles foram implementados aí já na política em 2018. Então,
Então, dessas políticas todas, se a gente for pensar na nossa realidade, não, nem todas vão poder entrar dentro da atenção básica à saúde, porque às vezes não é nossa realidade de uma unidade básica de saúde, a gente está colocando todas, mas a maioria delas, dependendo da qualificação do profissional, ela pode ser implementada dentro da atenção primária à saúde. Então, a política, ela traz alguns objetivos que são muito importantes, né? Incorporar e implementar as práticas integrativas e complementares no SUS. Então, ela já veio, ela começou em 2006, ela foi implementada em 2017, 2018, o objetivo ele permanece, contribuiu ao aumento da resolutividade do sistema e ampliação do acesso das práticas integrativas, né? E a gente precisa entender que essas práticas elas têm qualidade, elas têm eficácia, eficiência, né? E segurança para o seu uso. Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável e das comunidades. Então, a gente precisa estar promovendo isso enquanto profissionais de saúde e estimular as ações referentes ao controle e participação social. Então, assim, são objetivos que não são difíceis, eles são fáceis, a gente só precisa estar observando a política e tentando estar implementando isso dentro da atenção básica, porque são objetivos fáceis, né, da gente colocar em prática, mas a gente sabe que existe a questão política, a questão de recursos para a gente poder estar implementando dentro da atenção básica. As diretrizes importantes da política é a estruturação e fortalecimento da atenção das práticas integrativas no SUS, desenvolvimento de estratégias de qualificação em práticas integrativas para os profissionais, divulgação e informação dos conhecimentos básicos das práticas integrativas, que eu acho que é um grande nó que a gente tem, é a questão da informação. A gente precisa informar não só os nossos pacientes, né, não só os usuários, como os profissionais de saúde também, e o provimento de acesso aos medicamentos homeopáticos e fitoterápicos. A gente sabe que dentro da atenção primária à saúde, a gente já tem medicamentos fitoterápicos, mas o homeopático a gente ainda não tem esse acesso. Mas, assim, seria a questão de priorizar algum recurso para inserir essas medicações, de fato, dentro das nossas unidades básicas de saúde. E o que precisa ser feito para a gente utilizar essas práticas integrativas em saúde, né? A gente precisa discutir, fazer discussões sobre as práticas integrativas. Essa discussão ela tem que ser entre os profissionais, entre os usuários, com os gestores. A gente precisa discutir, porque eu acho que, apesar da gente ter avançado muito, mas a gente ainda precisa caminhar e discussões precisam ser feitas, né? As práticas integrativas estão aí reconhecidas pela política, pelo SUS, mas a gente precisa discutir para que, de fato, elas sejam implementadas. Quebrar a questão do paradigma assistencial, que hoje ainda é o biomédico, né? O próprio usuário, ele prefere ser atendido pelo médico e ser prescrito um medicamento. E a gente sabe que hoje nem tudo é a questão de medicamento. Às vezes o paciente ele precisa de uma conversação, ele precisa de uma orientação e, de repente, a própria prática integrativa e complementar vai ajudar a melhorar a saúde desse paciente. Qualificar os profissionais de saúde dentro da atenção primária à saúde, isso é muito importante. A gente sabe que as práticas que estão sendo utilizadas dentro da atenção básica são porque alguns profissionais eles foram em busca da capacitação. Né? Então, tem em vários estados, em vários municípios, em várias unidades básicas de saúde, tem profissionais que foram em busca de qualificação. E eles aplicam dentro da unidade básica de saúde o que ele aprendeu. Às vezes não está nem na política, mas é uma prática que ele tem, ele vai e faz, né? Ele consegue fazer. Mas existem profissionais que não conhecem as práticas integrativas e complementares, né? Às vezes nem ouviu falar na política.
Prova disso que a gente orientou um TCC semestre passado, e as alunas foram em busca do conhecimento dos profissionais. E a maioria, né, que tinham a formação há mais de 20 anos, eles não conheciam nem a política das práticas integrativas e complementares. Não por culpa do profissional, é porque na época do estudo deles, eles nem ouviam falar sobre as práticas integrativas e complementares, que ela tem apenas 17 anos, né? Uma coisa outra importante é avançar no processo de implantação nas unidades básicas de saúde. Algumas unidades já realizam, às vezes não é nem porque já tem o centro de PICs no município ou que tem uma rede, é por causa do próprio profissional. Então, implantar mesmo nos municípios de fato, pelo menos a rede de discussão no município e tentar implantar essas práticas nas UBS. Buscar uma qualidade no atendimento desses pacientes que chegam nas UBS e introduzir as práticas integrativas nas grades curriculares da graduação dos cursos da área de saúde. Atualmente, os alunos eles já saem com conhecimento básico sobre as práticas integrativas, mas há 20 anos atrás, os alunos eles se formavam sem ter ideia do que era uma prática integrativa e complementar. Talvez por isso ainda haja muito preconceito em relação às práticas integrativas e complementares. A gente vê que hoje, né, a gente está num cenário muito, muito importante da nossa sociedade, e principalmente depois da pandemia, onde as pessoas adoeceram de fato, algumas evoluíram a óbito, né? E que muitas coisas foram mudando, mas mesmo assim, a gente precisa trazer novas abordagens. Então, dentro dessa gama de acontecimento na sociedade, a sociedade se transformou, né? E eu acho que a gente precisa transformar também o olhar para o diagnóstico do nosso paciente. Então, esse atual cenário mundial de saúde demanda novas abordagens voltadas não apenas para o diagnóstico e tratamento de doença, mas também para um novo conceito de saúde, que considere o bem-estar físico, mental e emocional, social e espiritual, uma vez que tais aspectos eles são indissociáveis da pessoa. Então, é importante que a gente mude esse olhar, né? A gente ainda tem um olhar muito voltado para a doença. O paciente chega com uma doença, tem que tratar aquela doença, mas a gente não procura saber quem é aquela pessoa que está com aquela doença. Então, tem que olhar para aquela pessoa, ver o que ela está sentindo e ver dentro do seu contexto de saúde, no seu contexto familiar, espiritual, o que ela está sentindo para a gente poder tentar ajudar. Não só olhar a doença em si. Então, alguns questionamentos sobre as práticas integrativas, quando a gente vai falar de uma prática integrativa, a primeira pergunta que a pessoa faz, ela tem eficácia, tem eficiência, é seguro, tem qualidade, foi validado cientificamente? Então, são questionamentos que as pessoas trazem e a gente não tem como dizer, não, de fato, ela é validada. Por quê? Porque estudos precisam ser feitos, né? Eu falo por mim, que trabalho com as práticas integrativas e complementares, principalmente a aromaterapia e a auriculoterapia. Então, já tratei vários pacientes com auriculoterapia, com aromaterapia. Mas o que a gente precisa fazer é escrever os nossos resultados, né? Quando eu fui em busca de dados sobre essa eficácia, eficiência, a gente assim, não vê muitos estudos dentro do Brasil. Então, a gente faz dentro das nossas UBS, a gente faz aquele tratamento com aquela prática integrativa, a gente vê resultado e acaba que a gente não escreve, né? Então, a eficácia das práticas, elas são importantes e não tem um estudo que diga assim, é correto, está certo, mas assim, a gente sabe que elas são eficazes, elas são eficientes, elas têm segurança, né? E dependendo da situação que a gente está vendo ali, ela tem uma qualidade muito importante e algumas já foram validadas cientificamente, sim. Então, quando as pessoas
questionam isso, a gente tem que dizer que já tem validação científica, sim. Só precisamos escrever. Existe um mapa de evidência clínica das medicinas tradicionais e complementares para justamente mostrar o trabalho que foi realizado pelos profissionais de saúde, quais foram os resultados que eles chegaram. Então, já tem um mapeamento científico mostrando que as práticas integrativas elas têm valor positivo, sim, né? Claro que estudos precisam ser mostrados para que a gente consiga fechar de fato, porque ainda existe aquele preconceito mesmo de que elas não têm valor nenhum. Principalmente quem foca no tratamento da doença em si e não pensa na pessoa como um ser social e espiritual. Então, se a gente for olhar dentro dos estudos, tem muitos estudos fora do Brasil, principalmente estudos europeus, que mostram, sim, a eficácia das práticas integrativas complementares. E aí, volto a dizer, quem aplica precisa escrever, precisa mostrar seus resultados. Eu acho que a gente tem que vestir a nossa carapuça, né, quem faz a prática integrativa, e dizer, poxa, eu tenho tantos resultados importantes e eu não escrevo. Né? E a gente fica falando, bora escrever, bora publicar. A gente precisa publicar. O Brasil precisa mostrar que a gente também consegue ter resultados exitosos aqui, para que a gente consiga fortalecer as práticas integrativas. E assim, os gestores reconhecerem que os profissionais estão trabalhando de acordo com o que a política pede. Então, esse mapa de evidências ele é muito importante, porque ele mostra, né, a eficácia e eficiência das práticas integrativas e complementares. Já tem um mapa de evidência da auriculoterapia, do reiki, da Shantala, da acupuntura. Tem vários mapas de evidências fora do Brasil comprovando a eficácia e eficiência dessas práticas integrativas e complementares. E o grande desafio, quando a gente olha para essa prática integrativa, é assim, é o método assistencial que é vigente, né, que ainda é o biomédico, ele é predominante, mas a gente sabe que está mudando, né, e a gente precisa, eu sou médica, não estou contra o sistema, mas a gente sabe que a sociedade mudou, que a sociedade se transformou, e a gente não pode pensar só mesmo no tratamento medicamentoso, no tratamento médico em si. Com a pandemia, muitas pessoas sofreram de ansiedade, sofreram de depressão. Será que todas precisavam, de fato, tomar medicamentos ansiolíticos, né, antidepressivos, ou bastava introduzir uma prática integrativa aí? Meus pacientes, muitos eu fiz aromaterapia, muitos eu fiz auriculoterapia e consegui, dentro da conversação, melhorar o quadro de ansiedade. Né? Todos nós, até nós profissionais de saúde, durante a pandemia, ficamos muito ansiosos, né? E para quem teve acesso a uma prática integrativa, conseguiu passar pelo processo da pandemia de uma forma mais tranquila. Um desafio muito importante é a falta de incentivo governamental, né, para que implemente essas práticas dentro da atenção básica. A gente sabe que tem pouco recurso, a gente sabe que principalmente os municípios do interior eles têm as suas prioridades dentro dos seus municípios. Então, o recurso ele é pouco. A gente sabe que também tem um escasso conhecimento das práticas entre os profissionais de saúde e entre os usuários. Às vezes o usuário ele não sabe nem o que é uma prática integrativa e complementar, por isso que é importante a gente fazer a informação, fazer ações de educação em saúde, falando para os nossos pacientes sobre as práticas integrativas e complementares. Outro desafio importante é a questão das resistências internas, as resistências dos gestores e resistência dos profissionais de saúde em aceitação. Dos gestores, pela questão das prioridades que, às vezes, o município, que o Estado, eles precisam ter, né? E os profissionais por não aceitarem algumas práticas integrativas. Os que já fazem é porque foram em busca de outros conhecimentos, quebrar as barreiras internas, né, do preconceito mesmo, e outros estão ali.
uma coisa muito importante que eu falo é que quando a gente vai oferecer uma qualificação para o profissional, a gente tem que oferecer para ele e não impor para ele fazer, porque em decorrência dessa resistência, nem todo mundo está aberto para fazer uma qualificação em alguma prática integrativa e complementar. Outro desafio importante é a reestruturação dos componentes curriculares dos cursos da área de saúde. A gente sabe que agora está se modificando, né? A gente consegue já ver dentro da academia a fala sobre as práticas integrativas e complementares. Eu posso trazer assim, uma experiência exitosa que nós tivemos esse semestre, que nós fizemos umas estações, 7 estações, e cada estação tinha uma prática integrativa, que foi a imersão em práticas integrativas e complementares. E aí os alunos, um grupo de 10 a 12 alunos, eles iam rodando nas estações para conhecerem as práticas integrativas. E o feedback dos alunos foi que, assim, que eles não conheciam as práticas integrativas, e os que conheciam disseram que foi muito importante para eles terem contato dentro ainda da graduação com as práticas integrativas e complementares. Então, assim, é uma decisão do gestor querer mostrar para os alunos, né, a importância de trabalhar com uma prática integrativa e complementar. Então, esses alunos que vão sair futuramente, eles não podem dizer que dentro da academia eles não tiveram contato com nenhuma prática integrativa e complementar. Então, assim, a gente vai tentar implementar essas oficinas, essas imersões, para que todos possam conhecer as práticas dentro da academia. Isso é muito importante, levar isso para a discussão acadêmica mesmo, melhorar esse conhecimento dos alunos. Com isso, esses alunos, quando saem, quando eles se formam, o primeiro lugar que eles vão trabalhar é a atenção primária à saúde. Se eles já saírem com esse olhar diferenciado de uma prática integrativa e aplicar ela dentro da atenção primária à saúde, a gente vai melhorar, sim, os nossos atendimentos, a nossa escuta acolhedora, a nossa escuta ativa dentro da atenção primária à saúde. Uma estratégia de implantação e qualificar em práticas integrativas e complementares é melhorar a formação dos profissionais de saúde, que é justamente essa estruturação do currículo acadêmico, a qualificação em uma prática integrativa e complementar, ela é uma escolha pessoal. O que o município pode fazer, o que o gestor pode fazer é oferecer uma prática integrativa, né? Eu vou fazer um mini curso sobre aromaterapia. Oferece para o profissional. Tem profissional que gosta da aromaterapia, mas tem profissional que não gosta porque tem alergia a cheiros fortes. Então, tem que saber selecionar quem vai fazer a prática integrativa. Eu vou fazer uma oficina sobre reiki. Nem todo mundo vai acreditar no reiki, nem todo mundo vai aceitar o reiki. Então, vai depender muito da escolha pessoal. Eu não posso obrigar um profissional de saúde, um profissional que está lá dentro da atenção básica, fazer uma prática, fazer um curso ou uma capacitação que ele não vai usar. Então, vai ser oneroso para o município e vai ser perda de tempo qualificar uma pessoa que não tem interesse naquela prática integrativa. Então, assim, a escolha tem que ser do profissional, não pode ser uma imposição do gestor. Uma coisa muito importante aí é a mudança cultural do cuidado. A gente tem que trabalhar essa questão do cuidado com outro olhar. Não o olhar do profissional, né, dele, como ele vai cuidar daquela pessoa, e o cuidado do paciente consigo mesmo. Então, é a questão de introduzir o autocuidado para o paciente. Ele tem que ser corresponsável pelo seu cuidado. Quando a gente pensa nas práticas integrativas, a gente pensa na questão do autocuidado. Uma coisa muito importante é a valorização dos conhecimentos tradicionais. A gente sabe que a gente tem as comunidades tradicionais, ela tem os seus conhecimentos, a gente tem as benzedeiras, a gente tem as pessoas que trabalham com as plantas medicinais, são conhecimentos de décadas, né? Então, a gente precisa valorizar esse conhecimento, trazer esse conhecimento para perto da gente.
É uma coisa que eu vou dizer que é minha. Eu tinha preconceito, porque eu não conhecia as garrafadas, eu não sabia nem do que era feito. Então, como é que eu falava de uma coisa que eu nem sabia o que era? Eu fui em busca de saber o que era uma garrafada. É um conhecimento cultural, tradicional de uma comunidade que trabalha com as plantas medicinais. E aí a gente não sabe, a gente começa tendo um preconceito sobre aquela prática. E aí eu fui em busca desse conhecimento. Hoje em dia, eu sei o que é uma garrafada, eu sei de que forma ela é feita. Mas para isso a gente precisa valorizar, a gente precisa ir em busca desse conhecimento, para que nós mesmos possamos quebrar essas barreiras que nós temos, barreiras internas mesmo. Outra estratégia de implantação é o fortalecimento de base sobre as práticas integrativas e complementares, né? Outra coisa importante é a troca de experiência com gestores de municípios, de estados que já tenham feito as práticas integrativas ofertadas no SUS. Então, a gente tem vários estados, vários municípios que já implantaram dentro da atenção básica à saúde, que têm resultados exitosos, resultados que foram positivos. Então, municípios que ainda não têm, é fazer essa discussão, em busca dessa discussão, para poder implantar as práticas integrativas dentro das suas unidades básicas de saúde. A gente sabe que a prática do cuidado é a mais antiga, né? E a gente precisa trazer isso para perto de nós, né? Durante milhares de anos, o cuidado não era dependente de um sistema, e muito menos pertencia a uma profissão. Então, o cuidado era geral. Tinha o cuidado dentro da comunidade, tinha aqueles líderes dentro da comunidade que faziam o cuidado, a gente ainda tem hoje em dia as parteiras, que tinham o cuidado daquela gestante ali no processo do seu parto. Então, era um cuidado que tinha. A gente sabe que hoje em dia existe os riscos dentro da comunidade, principalmente quando se fala na parteira, né? Mas é um conhecimento que tinha. Era a questão do cuidado anteriormente. A gente não tinha médicos o suficiente para estar lidando com essa população. Então, todo mundo sabia se cuidar, todo mundo sabia se preservar. Então, esse cuidado já vem de muito tempo. Mas, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, parece assim que o autocuidado, o olhar para si foi ficando um pouquinho para trás. E aí os pacientes eles ficam dependentes de um olhar do profissional da área da saúde. Mas antes, o cuidado era de todo mundo, né? Eu cuidava de um, o outro cuidava do outro, e assim ia. E as pessoas não adoeciam tanto, né? Claro que ao longo das décadas tudo foi mudando, mas a gente precisa resgatar esse autocuidado, essa prática do cuidado novamente. E quando a gente fala do cuidado, a gente não tem que falar só da pessoa doente, né? A gente tem que olhar para essa pessoa e ver a questão física, ver como é que essa pessoa está lidando com o seu corpo físico, a questão da saúde mental, como eu falei anteriormente, na pandemia todo mundo teve um sofrimento mental, a gente perdeu muitas pessoas, né? E a gente precisa ver esse cuidado mental, ver a questão emocional também, ver como é que está nosso equilíbrio das nossas funções psíquicas, ver como a gente está se comportando no nosso meio. A questão espiritual, a gente tem que entender que a gente tem o nosso lado espiritual, e espiritual não quer dizer espiritismo, é ver no que preenche aquela pessoa. Será que aquela pessoa está se sentindo preenchida, né? E a medicina antroposófica, ela trabalha muito nesse lado espiritual aí, ver se a pessoa está com um vazio, identificar o que está esvaziando aquela pessoa e de que forma ela pode ser preenchida. Então, olhar a pessoa com esse olhar espiritual. A gente tem que ver a pessoa dentro do seu local, né? A questão social, seu contexto social, como é que ela está se comportando ali na sociedade, no seu meio cultural, como é que ela está vivendo ali no seu meio. Ver a questão familiar também, isso faz parte do autocuidado, né? A questão ambiental e comportamental dessa pessoa. Então, quando a gente vai fazer essa abordagem, a gente tem que olhar esses 8 campos aí, para que a gente possa olhar a pessoa de uma forma inteira, entender de que forma ela está
E aí as práticas integrativas, elas podem vir aí para ajudar na questão da prevenção, na promoção da saúde, evitando, às vezes, que essa pessoa chegue a adoecer de fato. Então, as práticas integrativas, elas trabalham nesse ponto aí, quando a pessoa está em desequilíbrio, tentando equilibrar ela da melhor forma possível. A acupuntura, ela pode trazer, quando o profissional que identifica que o seu paciente está em desequilíbrio, a acupuntura, ela pode vir ajustar esse equilíbrio do paciente. A auriculoterapia, ela ajuda nesse equilíbrio. A aromaterapia também, ela vem para ajudar nesse equilíbrio do paciente, para trabalhar essa questão da promoção da saúde. Então, a gente precisa ter esse olhar holístico do paciente, entender em que processo ele está seguindo. E quando a gente pensa na atenção básica, né, a gente pensa muito na estratégia de saúde da família. Né? Por quê? Porque a estratégia de saúde da família, os profissionais, eles já trabalham de forma multiprofissional. Né? Estão ali, eles compartilham os saberes, eles conseguem acompanhar o paciente no seu ciclo de vida. Então, tem aquela longitudinalidade do cuidado, e a gente precisa entender que a equipe de saúde da família, ela vai aonde o paciente está, ela vai ver como ele está inserido dentro daquele contexto familiar e social. Então, a gente sempre pensa na estratégia de saúde da família como a porta de entrada, né? E onde a gente pode resolver de 85% a 90% dos problemas de saúde da nossa comunidade. Então, se essa equipe ela tiver capacitada, qualificada em uma prática integrativa complementar, ela conseguir chegar no contexto do paciente, a gente vai poder trabalhar a questão da promoção da saúde, a prevenção da doença, né? E, em alguns casos, a reabilitação desse paciente. Então, olhando para as práticas integrativas e complementares, a gente vai ver que ela melhora a recuperação e aumenta o bem-estar de cada pessoa, reduz a intensidade dos sintomas da doença, potencializa os resultados de outros tratamentos, porque ela não vai substituir, mas ela vai complementar e contribui para a redução do consumo de medicamentos. Então, quando a gente olha para a prática integrativa, a gente tem esses resultados muito importantes. E aí, o benefício que ela veio, o maior relaxamento e bem-estar, melhora a qualidade de vida, melhora o sono, ansiedade, quadro depressivo, redução e alívio da dor, vai dependendo da prática que for utilizada, diminuição de sinais e sintomas de diversas doenças, fortalecimento do sistema imunológico, estimula o contato profissional, fica interagindo, redução do uso de medicamento, diminuição de reações adversas a medicamento e melhoria da qualidade de vida. Então, esses são os benefícios muito importantes que as práticas integrativas, se elas inseridas dentro da atenção básica, elas vão trazer para o nosso paciente. Um benefício mais importante é a questão da redução de medicamentos, né? A gente sabe que o estado emocional, o desequilíbrio emocional, ele vai fazer com que o paciente tome mais medicamentos. Se ele estiver em equilíbrio, claro que ele vai estar passando pelo processo de doença, mas a prática integrativa e complementar vai fazer com que ele se equilibre no seu processo e diminua a quantidade de medicamentos que ele toma. Uma coisa muito importante que eu sempre falo, que quando a gente vai falar com o nosso paciente, é sempre falar da qualidade de vida, né? Uma boa alimentação, atividade física, ter uma boa noite de sono, evitar o estresse. A gente tem que falar isso para o nosso paciente. E aí, associando a isso, a prática integrativa, a gente vai conseguir êxito na adesão ao tratamento da nossa clientela. Então, quando a gente olha para essas setinhas aí, né, que a prática integrativa complementar, ela diminui a ansiedade, estresse, insônia, fadiga, a inflamação e a dor, e ela aumenta o relaxamento, bem-estar, disposição, energia, imunidade e circulação. Então, são benefícios muito importantes. Parece pouco, mas são benefícios muito importantes que a gente vai estar levando para a nossa população. E aí a gente chega assim a perguntar qual a prática integrativa a gente pode fazer dentro das nossas unidades básicas de saúde. São inúmeras práticas que a gente pode estar levando para a nossa unidade básica de saúde, né?
Se a gente for olhar nas unidades que estão implantadas, principalmente a acupuntura, a auriculoterapia, a aromaterapia, a reflexologia, a fitoterapia, a homeopatia, até os florais de bar, a gente consegue utilizar dentro da nossa atenção básica, sendo que os principais ainda são a acupuntura, a auriculoterapia, a homeopatia usa, mas assim depende muito de recursos, de medicamentos, então ela é utilizada, mas não é como as outras, né? Os florais também a gente pode estar prescrevendo na unidade básica de saúde, mas também não é um medicamento que vá para a farmácia básica. E aí sai um pouquinho oneroso para o paciente. Mas aqueles que têm condições, a gente ainda prescreve. Uma coisa muito importante é a questão da constelação familiar, né? A constelação familiar, ela é uma terapia onde você vai olhar o paciente em todo o seu contexto de vida, né? Não só no estado atual que o paciente está, mas vai buscar os problemas dos seus antepassados. A gente vai tentar buscar a raiz do problema através da constelação familiar. Eu iniciei meu curso na constelação familiar, não tenho a formação ainda completa, ainda estou estudando, mas assim, a minha abordagem já é com constelação familiar. Então, eu faço o atendimento e eu já tenho um olhar da constelação e eu vou tentando em busca da raiz do problema do paciente. E alguns pacientes, quando eles trazem para a sua consciência o problema de onde aconteceu aquele trauma, é mais fácil da gente trabalhar. Claro que a gente não consegue curar o paciente. Aí, quando a gente reconhece a raiz do problema do paciente através da constelação familiar, a gente encaminha ele para fazer uma psicoterapia para ele trabalhar o problema que ele tem. Porque dentro da atenção básica, a gente não tem tempo, pela fila ser grande, da gente estar trabalhando direto, porque uma sessão do atendimento de constelação familiar dura, em média, 40, 50 minutos. E eu já pensou eu com uma fila de 16 pacientes fazer um processo com paciente, a cada um que entra, né, um pouquinho demorado. Mas, assim, dentro do meu possível, do meu atendimento, eu já tenho esse olhar da constelação familiar, que eu acho que é muito importante para auxiliar a gente no diagnósticos emocionais, principalmente. Quando o paciente está com quadro de ansiedade, um quadro de depressão, a constelação ela vem para ajudar a gente. Outra prática integrativa muito importante é a meditação, né? A gente pode estar orientando nossos pacientes. De repente, um paciente que chega com quadro de ansiedade, a gente pode ensinar ele naquele momento a fazer a respiração para que ele possa conseguir se reconectar com o seu eu interior e tentar melhorar aquele quadro momentâneo. E aí, olhando para o mapa de evidência, né, a auriculoterapia ela tem uma evidência positiva de baixa a moderada, ela é efetiva, ela é segura, a auriculoterapia. Então, assim, os meus pacientes eu ofereço, quando eu vejo que dá para eu oferecer a auriculoterapia, eu já faço ali o atendimento, eu já coloco as sementinhas, né, no meu paciente, que ela é feita com sementinha de mostarda, ou se não com alguns cristais, e a gente vai ajudando ele naquele processo. Por exemplo, hoje eu fiz uma visita domiciliar, a paciente recebeu o diagnóstico de um câncer. E ela estava com muita dor, né? Ela está tomando a medicação e eu fiz a auriculoterapia para aliviar o quadro de ansiedade dela, porque ela está muito ansiosa com o diagnóstico, e tentar ajudá-la nesse processo que ela vai caminhar para fazer uma rádio, uma quimio e uma quimioterapia. Então, a aurícula ela vem muito para fazer esse cuidado do paciente, aliviar a dor e ajudar até no processo de cuidados paliativos. Ela não está em cuidado paliativo, mas pelo menos já vai aliviar o quadro de ansiedade. A reflexologia dentro do mapa de evidência ela é positiva, né? Tem a reflexologia podal e a reflexologia palmar, que a gente pode estar fazendo dentro da nossa UBS, onde a gente vai aplicar pontos de massagem, tanto no pé como na mão. Onde o pé e a mão eles são considerados micro-organismos, microsistemas, aliás. Então, na mão, a gente tem todos os sistemas, parte dos órgãos do nosso corpo,
e no pé também, na região plantar. Então, a gente tem a coluna, a gente tem o coração, tem o fígado, tem os rins, os intestinos, tanto nas mãos como nos pés. E a gente pode estar massageando aqueles pontos onde o paciente se queixa e tentar trazer uma melhoria. Dentro do mapa de evidência, a reflexologia ela foi positiva, principalmente para questões emocionais. A fitoterapia e as plantas medicinais, ela tem uma efetividade positiva dentro desse mapa de evidência, então ela é efetiva de fato, tanto que a gente tem medicamentos fitoterápicos que a gente já usa dentro da atenção básica. A questão da homeopatia, ela também, a evidência dela é positiva e potencialmente positiva. A aromaterapia, ela é positiva e potencialmente positiva. A aromaterapia, ela foi considerada positiva principalmente nas questões emocionais. E aí, dentro do mapa de evidência da aromaterapia, eles dizem assim que a gente precisa avançar os estudos na aromaterapia para confirmar a sua eficácia dentro das outras patologias, né? O floral de Bach, ele tem uma... Na nossa prática clínica, ele tem efeito de fato, mas ele ainda não tem um mapa de evidência, e a constelação familiar também, ela não tem um mapa de evidência ainda, mas a gente sabe que elas têm potencial de estar ajudando nossos pacientes. E são práticas que podem ser utilizadas na atenção primária à saúde com facilidade, se os profissionais forem capacitados nessas práticas integrativas. Ou essas, ou o que eles escolherem, que eles possam estar utilizando dentro da atenção primária à saúde. Eu trouxe aqui os dados de Belém, de algumas unidades que fazem. Então, Belém já tem 23 unidades que estão fazendo aplicação dessas práticas integrativas e complementares. Então, tem na média e na alta complexidade, então, no pronto-socorro já é feito, no SAMU ele é feito, no CAPS, álcool e drogas, ele é feito, no CAPS mental, na casa do idoso e no consultório de rua. Então, são áreas de média e alta complexidade. Então, assim, se você for até numa UTI, um paciente em coma, se você ajudar aquele paciente fazendo uma prática integrativa e complementar, você vai ajudar esse paciente na melhora no seu quadro de saúde. Então, não é só na atenção primária. Na média e na alta complexidade, a gente pode também estar utilizando essas práticas integrativas. E aí tem essas unidades, né, de Belém, são 23 no total. Minto, não são 23, são menos. E aí, o que a gente mais vê que é feito nessas unidades básicas de saúde é a auriculoterapia, a fitoterapia, né? A meditação, ela é prescrita, em algumas é feito a dança circular, e fora as outras. Então, vocês podem ver dentro de Belém, que é da capital, nossa região metropolitana já conseguiu implantar em algumas unidades, já tem o centro de referência dessas práticas integrativas e complementares. Eu acredito assim que falta pouco para que os outros municípios também consigam implementar nas suas unidades básicas de saúde essas práticas que vai trazer melhoria para o paciente. E para a pessoa que aplica, né, o profissional que abraça uma prática dessas aí, também se sente melhor. Porque quanto mais você ajuda uma pessoa, você também está se ajudando. Né? Quando você ajuda uma pessoa com constelação familiar, automaticamente você está se ajudando também. Quando você aplica uma auriculoterapia, você está se ajudando. Por quê? Porque o olhar para o outro, né? Se colocar no lugar do outro, trabalhar a empatia, isso é muito importante. A gente sabe que nem todo mundo é empático, mas se você começar a trabalhar com uma prática integrativa, se importando com a dor do outro, você vai se melhorando também. Então, isso é muito importante. Eu acho que daqui para frente é só avançar e implantar nos demais municípios. E um recado muito importante que eu sempre falo, né? Tenho falado muito para os meus alunos, eu falo para os meus médicos do programa, que assim, curar quando possível,
aliviar quando necessário e consolar sempre. Curar, nem sempre a gente vai conseguir curar, né? Aliviar, uma prática integrativa, a gente consegue aliviar uma dor, a gente consegue aliviar um desequilíbrio emocional, e quando a gente não consegue fazer nada, a gente tem que pelo menos estar ali junto, a gente está consolando esse paciente, né? Então, eu espero assim que cada um de nós consiga abraçar uma prática integrativa e procurar fazer o melhor.